Gente, olha só o que aconteceu hoje. Na verdade, vem acontecendo coisas desde ontem, né? Vocês viram no vídeo de ontem que eu fui pegar o Lucas na escola porque ele não tava se sentindo bem. A diretora me ligou dizendo que ele tava com dor de garganta. E quando eu cheguei lá, o Lucas tava já iniciando uma crise de asma. Então eu vim pra casa com ele, comecei a medicar ele, fazer a médica me ensinou umas coisas que eu tenho que fazer, né, pra poder tirar ele da crise de asma. E eu fui fazendo essa sequência de coisas que ela me ensinou, né, que a doutora me ensinou, pra tirar ele da crise e não ter que levar ele pro hospital. Em resumo, ele foi ficar bem, já era quase 2 horas da manhã, por isso que eu tô aqui assim, ó, morrendo de sono. Enfim, o que eu quero dizer com isso? Ontem, enquanto eu tava, né, de olho no Lucas, eu falei assim, eu quero fazer um devocional direito, né? Eu falei assim, gente, eu preciso me descobrir como que eu vou fazer o meu devocional. E aí eu tava assistindo o Tic-Tic e uma menina mostrou uma ideia que ela copiou todos os nomes dos livros da Bíblia num papel, cortou e fez assim, ó, pra você sortear e ler um livro, né? Não um livro, mas um capítulo de um livro todos os dias. E assim eu falei, que ótima ideia, vou fazer. Fiz. Só que o livro que saiu, gente, foi 1 Coríntios. Coríntios? Peraí. Crônicas, saiu primeiro Crônicas, eu não sei nem se é assim que se fala, tá? Pra vocês verem o tanto aí que é a situação. Então eu abri e falei, vou ler o primeiro capítulo porque foi isso que saiu. E aí era só uma lista de vários nomes de quem nasceu de quem, que nasceu de quem, que nasceu de quem. E enfim, pra mim não tinha história nenhuma, porque eram só nomes. E agora, né, como que eu vou fazer? Porque como que eu vou tirar alguma coisa disso, né? O que eu vou tirar? Não tem como. Aí o que eu pensei? Vou fazer o que eu sempre faço, que dá certo. Abri o meu Instagram, porque eu tenho um Instagram, gente, que é onde eu falo só de livros. Ele se chama Livros e Café BV. Vou botar aqui pra vocês, quem quiser seguir, ele é aberto, tá? E lá, desde que eu comecei com essa sede de conhecimento e de me aproximar de Deus e etc., eu comecei a seguir alguns perfis de devocionais. E aí eu pensei assim, não, Deus, o que for pra eu ver hoje, pra eu ler hoje, aprender hoje com a tua palavra, eu vou encontrar aqui. Tinha uma publicação, eu vou ver se eu acho essa publicação de novo e põe aqui pra vocês. Pode ser que eu não ache, mas eu vou tentar. Mas é justamente falando de um devocional que uma pessoa orou, Deus revelou pra ela em oração que era pra ler o livro de Ruth. O livro de Ruth ele tem 4 capítulos, então ele é bem curtinho. E eu falei, ok, vou ler. Cara, foi chocante, assim, eu me identifiquei. Primeiro, porque já no começo do livro, diz assim, ó, e morreu, esses nomes são bem complicados, né? Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus filhos. E eu falei, uai, gente, sou eu, né? Morreu o marido e ficou ela com os filhos. Enfim, a história não é só isso, mas eu me identifiquei nessa parte, eu já fiquei, né? Minha mente já fez assim. E aí, como eu falo pra vocês assim, eu vou tentar fazer um resumo, mas eu quero falar mais daquilo que, sabe, o que me mostrou, o ensinamento que eu tirei do meu devocional de hoje. Bom, a Noemi era casada e tinha 2 filhos, e cada filho casou com uma nora, né? Só que o marido da Noemi morreu, faleceu, né? Como eu já falei ali pra vocês. E depois os filhos da Noemi também faleceram. Então ficaram as noras com ela, a Órfã e a Ruth. Órfã? Acho que é esse o nome dela, Órfã, o nome dela é Órfã. E a Noemi seguia Seguia não, gente, como que é a palavra? A Noemi, ela seguia a doutrina de um Deus, que é o nosso Deus. E a Ruth e a Órfã, elas tinham uma outra religião que adoravam a vários deuses, essa é a palavra, não é seguia uma doutrina, né? Adorava a um Deus, que é o nosso Deus. A Noemi adorava a um Deus, que é o nosso Deus. E a Órfã e a Ruth adoravam vários deuses. Quando o marido delas morreu, resolveram seguir Noemi, porque a Noemi ia voltar para a terra dela lá não sei da onde, porque ela não estava sendo fácil onde ela estava.
E aí elas decidiram seguir, tanto a Orfa quanto a Ruth. Só que a Orfa abandonou no meio do caminho, foi com Deus, né? Foi-se embora. Mas a Ruth continuou com ela e disse que aonde ela comesse, ela comeria, onde ela dormiria, onde ela morresse, se fosse enterrada, ela seria enterrada também. Que só a morte separaria as duas, né? Ela criou aí um laço com a Noemi, com nora e sogra. E aí já é um ponto que eu achei assim chocante, porque hoje em dia nora e sogra se dar bem é uma coisa bem difícil, né? Geralmente é regada a muita falsidade. Mas não, a Noemi e a Ruth tinham um relacionamento assim muito legal. Então a Noemi pegou Ruth como sua família, ela considerava a Ruth como da sua família. Elas passaram por muitas dificuldades, foram para uma cidade tal aí que eu não lembro o nome agora. A Ruth foi tentar conseguir alimentos na plantação de um cara chamado Boaz, que, por coincidência ou não, né, por providência divina, na verdade, Boaz era parente de Noemi. Naquela época, tinha uma tradição, não lembro, esqueci o nome agora, e se uma pessoa de certa família ficasse viúva, o parente mais próximo tinha a obrigação de resgatar essa viúva e a sua família, né? Entre aspas, porque no caso Noemi e Ruth são uma família. E o Boaz descobriu que era parente de Noemi e que cabia a ele resgatar essa família, no caso, se casar com a Ruth, que era viúva. Gente, dá um negócio assim que aparece aí uma pedra no caminho, mas no final a Ruth se casa com o Boaz e eles são abençoados com um filho, e o Boaz toma conta dessa família, que é Noemi e Ruth. E o que eu quero dizer com isso? Vocês têm noção de como Deus é maravilhoso, como ele providencia as coisas de um jeito assim? A Noemi, gente, ela achou que Deus tinha abandonado ela, né? Que Deus estava castigando ela por algum motivo, ou não gostava dela e não amava ela. Eu passei pela mesma coisa. Só que Deus estava lá, né? Atento a cada detalhe e providenciando em cada detalhe. Só que a dor dela era tão grande que ela não conseguia perceber isso. Então ela achava que Deus tinha abandonado ela, a Noemi. Só que Deus providenciou com que ela fosse resgatada, com que a família dela fosse resgatada e ela tivesse novas providências, né? Deus cuidou disso pra ela. Então, ele não só tirou de perto dela uma pessoa que não ia fazer bem pra ela e que não serviria para ela, que foi a Orfa, né? A Orfa foi-se embora, mas deixou Noemi ali pra cuidar dela. Então, Deus providenciou cada detalhe. E lembra de que eu falei sobre o fato de que Ruth adorava vários deuses? Então, quando ela seguiu o seu caminho com Noemi, ela se converteu e começou a adorar um único Deus, que era o Deus que a Noemi adorava, que é o nosso Deus. E Deus se agradou disso, se alegrou disso. Então ele abençoou não só a vida de Ruth, como a de Noemi também, sabe? Deus achou graça da Ruth e abençoou a vida da Ruth. Vocês estão pegando? Vocês estão entendendo? Imagina se a Ruth não tivesse ido com a Noemi embora. Será que ela teria casado de novo? Será que ela teria sido abençoada de novo? Porque depois a Ruth foi abençoada com um filho. Olha que coisa, gente. Naquela época, essas coisas eram coisas, né? Tipo assim, não é que nem hoje, que nem eu, por exemplo, eu tenho 2 filhos, eu não tenho pretensão nenhuma de ter outro filho. A gente não sabe o que Deus tá planejando pra mim. Então, assim, não vou escrever nada, porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? Então, gente, vou tentar resumir do meu jeito. Eu vou escrever pra vocês aqui o que eu escrevi quando eu tava lá no auge do estudo e que as coisas vinham, sabe, vai puf, 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 na tua cabeça, você vai entendendo as coisas. Então eu vou ler aqui, né? Uma das anotações que eu fiz é o seguinte: tudo é providência de Deus, mesmo que o seu nome não seja falado. Isso porque no livro de Ruth quase você não vê, tipo assim, Deus falando assim, Deus mandou fazer tal coisa. Não, você não vê isso, você quase não lê isso. Então, tudo é providência de Deus, mesmo que o nome de Deus não seja falado. No momento certo, Deus colocará a pessoa certa em seu caminho, mas no processo você passará por provações. Que é isso, Senhor? Eu fico assim, chocada. Noemi acha que está sendo punida por Deus, mas na verdade Deus tem um plano para redimir e salvar a sua família, que no caso agora a família era a Ruth e a Noemi era uma família, né? Usando a lealdade da Ruth e a generosidade de Boaz. Nessa história você vê claramente a interação do propósito de Deus e as decisões humanas se unindo, quando
Ruth decide seguir o seu caminho e cuidar da Noemi, Deus transforma a vida dela. Ai, gente, sabe? Não sei se vocês ficam assim, eu fico tão animada quando as coisas começam a fluir, eu começo a entender e eu leio a história e eu me identifico, eu me sinto assim, maravilhada. Mas eu preciso falar uma coisa pra vocês, o que acontece? Eu ainda tenho muita dificuldade com a palavra, né? Ela é uma linguagem, assim, mais antiga, óbvio, acho que isso todo mundo sabe. E algumas coisas eu simplesmente não entendo. Então eu tenho buscado bastante auxílio no YouTube, gente. É isso mesmo. Quando eu não entendo, quando eu leio uma história e eu não entendo, assim, fácil o que aquela história tá falando, eu vou no YouTube e eu pesquiso para que alguém me conte aquela história para eu ver se o que eu tô entendendo realmente é o que é para ser entendido, sabe? Se eu não sei, por as palavras serem difíceis ou ser diferente, eu tá entendendo errado. Mas é isso. Esse foi o devocional de hoje, foi um devocional muito bom. Eu fiquei bem chocada porque parecia assim que nada tava se encaixando, sabe? Eu tô cansada. A verdade é essa, eu tô cansada porque eu dormi muito tarde, acordei muito cedo, porque eu acordo todo dia 5h30 da manhã. E eu sentei aqui e apareceu Crônicas? Já nem lembro mais, gente. Já foi com Deus, minha mente já foi. Mesmo assim, Deus me deu uma palavra hoje que fez todo sentido pra mim. Então, nossa, isso me deixa, assim, muito feliz. E só prova pra mim mesma e pra mais ninguém, porque é pra mim mesmo, que eu tô no caminho certo e que realmente é isso que eu devia fazer. E que essa sede de Deus que eu tô sentindo não é passageira, é realmente real, assim, é um chamado. Eu não quero falar mais, não, eu vou chorar. Gente, eu queria muito ter tido essa epifania. Não sei mais como é que fala a palavra. Epifania? Gente, não sei, não lembro. Mas enfim, eu queria muito ter tido essa coisa que eu tô sentindo agora, que eu não sei explicar pra vocês. Eu queria que ela tivesse acontecido antes, sabe? Porque é tão gostoso de um jeito que não dá pra explicar. Mas tudo acontece no tempo certo. Deus tem providências e planos no tempo certo e não dá pra gente atropelar. A gente até queria que tivesse acontecido antes, mas acontece quando tem que acontecer. E agora eu já vou aqui, ó, cuidar daquilo que nunca tem fim, que é a louça, e daqui a pouquinho eu já falo com vocês. Gente, deixei os meninos lá na minha sogra e tô indo pro trabalho agora. Chegar atrasada hoje, umas 9 horas, mas não tinha como eu não atrasar, sabe? Porque eu acordei, eu tava muito cansada. Eu não acordei tarde, mas eu acabo ficando mais lenta quando eu não durmo bem, sabe? Mas enfim, tô indo trabalhar agora. Tá chovendo de novo pra variar. Deixa eu falar pra vocês. Sabe o que é, assim, extraordinário? Eu digo que eu acho que tudo que eu leio, tudo que eu aprendo, eu acho extraordinário, né? Sobre Deus e sobre a Bíblia e sobre milagres e etc. Mas, gente, eu nunca tinha ouvido falar em Ruth, acredita? Eu conheço o nome Ruth, mas eu sequer sabia que existia um livro na Bíblia chamado Ruth, pra vocês verem o nível. E olha que assim, ó, eu sempre fui à igreja católica, evangélica, quando eu tava na casa da minha mãe biológica, em Porto Velho. Mas assim, claro que eu não... Cara, eu sinto, quanto mais eu leio, quanto mais eu estudo, eu sinto que eu não sei nada. Nada, mas eu tô amando aprender tudo. Olha, é tão surreal assim, porque a gente pensa que Jesus não tá vendo, que Jesus não tá fazendo nada, porque a gente não tá, sei lá, é um momento qualquer, entendeu? Não é um momento, sei lá, você não tá buscando, você não tá pedindo, nem nada. E não é assim, né, gente? Olha, a gente aprende cada coisa. Em cada momento da sua vida, em cada passo que você dá, Deus está ali. Deus está cumprindo o propósito dele para você. Por mais que você não veja, ou por mais que naquele exato momento você sequer esteja pensando em Deus, ele tá lá. Não é não, não é surreal. Eu fico passada. Buraco. Sério, gente, eu tô amando, eu não sei explicar pra vocês.
Eu perdi vários seguidores desde que eu comecei a falar disso aqui no canal. Mas eu entendo, tem gente que não tem interesse, né? E talvez só Deus não tenha tocado o coração dessas pessoas ainda e elas não estejam interessadas em falar sobre esse assunto. Mas, gente, eu confesso pra vocês que isso praticamente vai ser um assunto em todos os meus vídeos. Se não for o assunto dos meus vídeos. Porque é isso que eu vivo hoje. Eu vivo em Cristo. Eu tenho sede de Deus, como eu já falei nos 2 últimos vídeos que eu postei. Eu tenho sede de Deus e eu tô encantada, eu tô apaixonada, eu tô me sentindo viva. Olha, gente, eu comecei o meu devocional na segunda-feira. E eu acho que eu cheguei a comentar com vocês no primeiro vídeo que eu postei, já depois de ter sumido um tempo, que eu tava me sentindo vazia, tava me sentindo sozinha. E, nossa, acho que o meu carro precisa alinhar, balancear. E, cara, desde que eu comecei a fazer o meu devocional, desde que eu comecei a louvar a Deus e a buscar a Deus e conhecer Deus, gente, eu não me sinto mais vazia. Sério, é inexplicável, eu não me sinto vazia. Eu me sinto feliz, eu me sinto animada. E eu não me sentia assim há um bom tempo, de verdade. Gente, tô atrasada. Novidades, né? Mas é porque eu dormi tão pouco essa noite, gente. Eu tô assim... Sabe quando você tá cansada e tá chovendo, não para de chover. Tá bem fresquinho. Quero sair de casa agora. Mas tá chovendo ou parou de chover? Não, tá com barulho de chuva, tá chovendo. E... vou pro trabalho. Já contando as horas pra hora de ir embora. Deixa eu tirar uma foto que eu tô com uma goteira, gente, bem ali, ó. Tá vendo ali no canto? No teto? Então, eu tenho que pedir pra um cara vir aqui olhar isso pra mim. Porque tá bem em cima do meu armário. E já estragou ali aquele MDF que eu botei ali, sabe? É justamente onde ficava a minha airfryer. Mas enfim, tudo bem. Deixa eu ir e já falo com vocês. Lembra que eu falei pra vocês que os venezuelanos tinham sujado? Agora já tem bem menos, mas olha só. Agora eu vou ter que contratar uma pessoa pra vir limpar. E aqui já tá bem menos o estrago, sabe? Vim aqui me despedir de vocês porque eu praticamente esqueci de gravar mais vídeo hoje. Mas vou pedir só para os meninos darem um oizinho para vocês, pra gente finalizar o vídeo. Dá oi? Uai, gente. Oi. Ah, tá. Achei que ninguém falasse mais. É isso, gente. Eu vou me despedir de vocês por aqui. Não esquece de deixar o like, que me ajuda na divulgação do canal. Se inscreve aqui se ainda não for inscrito e até amanhã.